Então, olá, muito bom dia. Estamos aqui hoje de manhã reunidos para conhecer um pouco dessa aula teórica sobre o yoga dos ciclos femininos, que é esse curso que eu estou lançando atualmente, onde a gente vai reverenciar os ciclos, né? Não só femininos, mas, claro, os ciclos da natureza, o ciclo em si, através das ferramentas do yoga. Então eu começo aqui porque foi uma dúvida logo que eu lancei o projeto. Muitas pessoas me perguntaram: mas esse yoga dos ciclos femininos é só para mulher que menstrua? Não, não é. Então eu vou começar falando um pouco desses ciclos que a gente vive todo dia e que às vezes a gente está tão desconectado da natureza, né, gente? Essa vida artificial que a gente leva, com muitas luzes, com muito estímulo cerebral, inclusive. Nós que praticamos yoga sabemos bem dos malefícios que isso pode trazer, né? Então, o primeiro ciclo que a gente vive aí é o dia e a noite, né? O quanto que a gente se permite, de fato, observar a influência da luz, né, na nossa glândula pineal, que é o que a gente estuda aqui no nosso terceiro olho, o quanto que essa influência é benéfica ou não, o quanto a gente precisa de repouso. Então, acho que esse é o primeiro ciclo que fica bem pungente na nossa vida, que é todo ciclo ele vai falar para nós dessa medida que a gente precisa ter entre ir para fora e voltar-se para dentro. Então, o ciclo do dia e da noite ele é o primeiro ciclo que faz esse movimento natural, né? Onde à noite, o escuro, a gente deveria descansar, a gente deveria repousar, a gente deveria ir para dentro, né? E o dia, claro, o sol nos convida para essa atividade para fora. O próximo ciclo que a gente tem, que a gente vive também, que está muito conectado aos ciclos femininos, é o ciclo da lua, né? Que é essa imagem central aqui que vocês estão vendo. Então, esse aqui é o ciclo que a gente vive durante um mês, né? Onde a gente tem aí 6 luas diferentes. Algumas pessoas estão falando que falhou um pouco a internet. Bom, espero que seja tudo certo. Nós temos aí esses ciclos que são que passam por essa fase, né, que é a influência da Lua, que influencia todas as marés de todos os oceanos da Terra. Imagina se isso não vai influenciar enormemente o nosso corpo, onde nós temos 90% do corpo de água. Então, nós somos totalmente influenciados pela Lua, muito mais as mulheres, né, que têm aí essa parte, né, essa região do segundo chakra com o útero, a região das nossas águas, dos nossos sentimentos, né, nós temos um órgão a mais, né, que é o útero, glândulas a mais, que são os ovários, né, que tem funções diferentes no homem, né, do seu aparelho reprodutivo. Então, nós somos totalmente influenciados pela Lua. E também tem esse movimento cíclico, né, da Lua nova, que seria o céu sem lua, nós também estarmos mais recolhidos, e aí conforme ela começa então a ficar crescente, quarto crescente, para chegar em lua cheia, onde nós estaríamos totalmente com energia para fora, né? E depois a gente tem um outro ciclo da natureza muito interessante da gente observar, que é as estações do ano, que também nos remetem nesse mesmo movimento de estar para dentro e estar para fora. Né, que a gente tem aí o verão, que é o solar, onde a gente está totalmente para fora, onde a gente vive, logo mais nós vamos ver isso, o arquétipo da mãe, que é a nutridora, que é a expansiva, que é a doadora. Depois a gente tem o outono, que então já começamos a fazer então uma transição para a gente conseguir chegar no inverno, que seria representado aí pela lua nova, né? Esse aspecto do céu onde não tem lua, onde é escuro, onde nos remete ao arquétipo da anciã e essa fase onde vivenciamos então o nosso sangramento, a nossa menstruação. E depois a gente tem aí a primavera, que é o florescer, e aí para recomeçar um novo ciclo, tá? Então, isso para a gente falar um pouco do que são os ciclos. Aqui nós temos essa frase dessa Laura Owen, que foi uma das primeiras mulheres, ela é do meio jurídico, né, onde ela trouxe esse conceito de vivenciar os ciclos femininos nas empresas, né, como isso seria benéfico. E ela coloca aqui algo muito
Olá, eu acho que eu tive algum problema aqui na internet, né? Agora. Então, nós temos aqui a Laura Owen, como eu estava falando, né, que nos traz essa visão sobre o ciclo feminino da mulher, onde ela fala que todo ciclo menstrual é um processo alquímico em si mesmo, durante o qual toda mulher que sangra passa por uma transformação dentro de si mesma. Menstruar significa viver através de uma transmutação cíclica em que o passado é largado e o novo é abraçado. Viver essa transformação por meio de um ritual consciente nos desperta para a nossa conexão com os ciclos que ocorrem ao nosso redor e para o nosso relacionamento com toda a vida. Então, era isso que a gente estava falando, a importância da gente perceber esse movimento da natureza no nosso corpo, né? Nós mulheres que temos essa ciclicidade natural, né? Fica muito mais simples para a gente poder vivenciar os ciclos, e eu acho bonito quando ela coloca essa natureza de deixar o passado para abraçar o novo, né? Isso significa que vivemos pequenas mortes mensalmente dentro de nós, através do nosso corpo, né? Algo que a gente vai elaborar um pouquinho mais para frente. Então, a gente tem aqui quais são os ciclos da mulher, né? Como é que a gente vivia a ciclicidade ao longo da nossa vida. Então, a gente começa aí com a menarca, claro, né? Saindo da infância, dentro do nosso corpo, que é essa primeira menstruação, onde a gente começa a ter um aumento hormonal e aí os ciclos começam a surgir de forma irregular. Depois a gente tem a fase efetiva da vida da mulher, que seria a fase da reprodução, onde a gente tem um pico da produção hormonal, que vai até 45 anos mais ou menos, né, onde o estrógeno e a progesterona estão em níveis altíssimos, né? E a gente começa então a ovular, a reproduzir, né? Por isso essa fase aí da reprodução. A partir dessa pequena fase da menarca, aí a gente começa a entrar na fase reprodutiva. E depois a produção dos hormônios começa a decair, né? Então, 3 anos antes de acontecer de fato a menopausa, né? Os nossos ciclos menstruais começam a ficar irregulares. Então, desde os 45 anos, os ovários se tornam menos ativos. Então, é algo que acontece com todas as mulheres. E então, a gente entra na menopausa, que é quando acontece de fato a última menstruação da mulher. E dali para frente ela não menstrua mais, né? Que é o término da sua menstruação, que os ovários perdem totalmente a atividade folicular, que eu vou falar já um pouquinho dessa atividade, né? E a gente vai ter, então, o que a gente conhece como essa baixa produção de hormônios, que afeta enormemente a nossa vida como mulheres, né? Muda tudo. Então, a gente tem aqui, né? Deixa eu olhar aqui para frente. Desculpe, voltou. A gente tem aqui o que acontece com o corpo da mulher, né? Porque a gente acredita que a menstruação é só um processo físico, mas na verdade a menstruação começa na nossa cabeça. Ela começa nas glândulas dentro da nossa cabeça. E a primeira delas, que recebe uma influência grande, gente, é a pineal. Então, por isso a importância do ciclo cicladiano, que é o dia e a noite, né? E a glândula pineal, que secreta também a melatonina, por exemplo, que vai dando os comandos para o nosso cérebro de repouso, de descanso, né? Então, é essa glândula que está aqui bem na região dos nossos, atrás dos olhos, né? Corresponde um pouco ao nosso Agnya Chakra, né? Junto com a pituitária. É ela que então começa a secretar mensagens para o hipotálamo, que está aqui ó, bem no centro da nossa cabeça, e é esse hipotálamo que fica alerta e que começa a dar início ao nosso ciclo menstrual, né? O hipotálamo ele faz o registro de quais são as nossas necessidades mais básicas, né? De fome, de sede, de satisfação sexual, a temperatura do corpo, né? Então ele junto com a glândula pituitária, que também está aqui no centro do cérebro, ó, é que começam a fazer, né, a produzir esses hormônios tão importantes para a nossa reprodução, né, para que a gente comece os nossos ciclos menstruais, né. Os hormônios, eles são como mensageiros, né, eles enviam essas mensagens, então um se conecta com o outro. Nosso sistema glandular, como vocês podem ver aí, né, as suprarrenais, os rins, o pâncreas, a tireoide, paratireoide, né, os nossos ovários que estão ali embaixo, né,
ele está todo interconectado. Então, uma coisa acaba afetando a outra. E como é que funciona daí o ciclo menstrual? Eu vou passar rápido, a gente vai aprofundar nisso ao longo do curso com mais calma, mas não dá para falar de ciclo sem a gente mostrar o que é aqui. Muitas já devem conhecer, eu não sei, mas a gente passar um pouquinho por isso, né, para entender principalmente sobre o ponto de vista que nos interessa do yoga, como que é essa reprodução dos hormônios, né, porque o yoga está intimamente ligado com o metabolismo do corpo. A gente trabalha o nosso sistema glandular em todas as posturas do yoga, né? Todas elas, de alguma forma, acabam beneficiando alguma glândula, todos os órgãos, muitas posturas de inversão sobre a cabeça querem trabalhar essas glândulas mestras que regem todo o restante do corpo, né? Então é importante a gente entender o ciclo sobre esse ponto de vista. Então a gente tem aqui, ó, o primeiro dia da nossa menstruação, que é quando lá o hipotálamo mandou a mensagem para o corpo, né, falando, olha, vamos começar o ciclo reprodutivo, está na hora. Então, a gente começa a ter um aumento de um hormônio que chama FSH, né? Que é esse hormônio, são 3 hormônios, né? O luteinizante, o LH e o FSH. Ó. Não vou entrar, isso é um pouco técnico, né? Mas enfim, a gente começa a nossa fase de menstruação com baixíssimo progesterona e baixíssimo estrógeno. Né? Então, é a fase da limpeza, né? O primeiro dia da menstruação é aquele dia de extremo recolhimento, né? Onde a gente deveria compreender o ciclo como essa descida, essa escuridão, essa lua nova, à noite, ao inverno, né? Onde a gente realmente consegue se recolher fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente, né? Sobre os nossos 4 corpos. E a partir daqui, então, o corpo começa a secretar mais estrógeno, mais progesterona, para elevar o seu pico lá na fase da nossa ovulação, que é quando, então, os níveis hormonais estão bem acentuados, né? E o nosso corpo começa, então, os folículos, né, que estão dentro do ovário, do útero, começam a liberar propriedades para que o óvulo se desprenda e a gente vai, então, iniciar esse processo de fecundação desse óvulo, se houver a combinação dele, né? Então, se vier a sementinha, que a gente tanto fala, né, do homem, para que a gente possa realmente fazer essa fecundação. Quando essa fecundação desse pequeno óvulo não acontece, ele vai ser descartado pelo corpo, junto com o endométrio, né, que começa a liberar, os níveis de progesterona e estrógeno começam a baixar, o corpo lúteo se desprende e a gente começa de novo um novo ciclo de menstruação, ok? Então, a primeira fase da nossa menstruação, né, que a gente chama esse momento quando a gente menstrua, a gente está muito associado ao arquétipo da anciã. Esse estudo, essa relação, ela foi feita pela Miranda Gray, que é essa mulher que traz as bênçãos do útero, não sei se todas conhecem, eu tive contato com isso há uns 2 anos, que eu faço as bênçãos, e ela foi a primeira pessoa que fez essa relação dos arquétipos femininos, isso está sintetizado no livro dela que se chama Lua Vermelha. E nesse livro ela começa então a fazer essa relação desses arquétipos, esses 4 arquétipos femininos com as fases da lua e com os nossos ciclos, né? Foi ela que sintetizou e criou essa visão que a gente tem do ciclo feminino. Então a menstruação ela está associada à lua nova, ela está associada ao inverno, né? Como eu falei dentro dos ciclos, e ela acontece com mais de 60 anos, por exemplo. Ela representa essa fase na vida da mulher onde a gente começa o declínio mesmo hormonal e a gente se torna essa anciã, né, que é muito relacionado à bruxa anciã, à sábia. Os grandes temas, né, dessa fase da nossa vida que a gente pode viver todos os dias durante a noite, que a gente pode viver todo mês durante a nossa lua nova, que a gente pode viver no ciclo menstrual durante a menstruação ou lá no fim da nossa vida, a partir de 60 anos, quando a gente começa a desenvolver, né, essa visão da nossa vida para o descanso, para o limite, para a escuta, para a sabedoria, né, para se abrir para esses novos começos, né? Então, também é uma fase de abertura. O que a gente trabalha muito dentro dessa fase é o primeiro e o sétimo chakras. Então, no ciclo da mulher menstrual, a menstruação ela está ligado bem no chakra raiz, né, que seria o nosso Muladhara,
até o nosso último chakra, né? Que é onde a gente faz essa ponte do que é mais terreno em nós, né? Do que da matéria mais densa, mais dura, com o que a gente tem de mais elevado. Né? Então, a fase da nossa menstruação é uma fase de conexão espiritual muito profunda, né? Aonde, por isso que é a fase relacionada, agora vou dentro dos meus estudos, tá? Isso aqui é o meu estudo dos ciclos femininos. Então, eu, Renata, estou relacionando aqui essa fase da anciã, da nossa menstruação, desta fase da vida com Brahmacharya. Brahmacharya é o encontro com Brahma, né? Acharya, Brahmacharya, é onde a gente encontra Brahma, onde a gente encontra o espiritual, onde a gente consegue canalizar a nossa energia para os aspectos mais elevados da nossa espiritualidade. Por isso que muitas vezes a gente, dentro do yoga, do Yoga Sutras, a gente coloca a Brahmachari como esse ama onde a gente busca a sublimação da energia sexual. Na verdade, ela é o encontro com o Brahma, né? O veículo que a gente usa, a forma que a gente usa para fazer isso numa vida reprodutiva, por exemplo, é a gente canalizar nossas forças sexuais para os propósitos espirituais. Então, mais uma vez, a gente volta a essa referência da união do primeiro chakra, né, dessa energia pulsante de reprodução, de expansão, de criação da vida para dentro da nossa Kundalini, para a nossa iluminação espiritual. Outra relação que a gente tem dentro do yoga é Sausha, que é a purificação, é a fase onde a gente está trabalhando a purificação física, né, dos 4 níveis do nosso ser, né, o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Então, como a Laura falou lá no começo, né, é uma grande oportunidade para a gente fazer essa limpeza mensal do nosso ciclo. E claro que a gente também trabalha Ishvara Pranidhana, que é a entrega a Deus, que eu ainda coloquei aqui parafraseando os nossos ciclos femininos para a deusa, né? Quem diz que Deus é masculino, né? Ele também pode ser a deusa. Outro aspecto dentro da filosofia do yoga interessante nessa fase, né, que como eu falei, pode ser a fase da vida, mas também pode ser a fase do ciclo, pode ser a fase da lua, né, é a gente trabalhar o desapego. Então, veja isso no pequeno ciclo que a gente vive no dia, como muitas pessoas, principalmente eu que atendo pessoas com yoga, né, que vêm com queixas de saúde, de insônia, de ansiedade, de estresse, como a gente não consegue se desapegar do sistema produtivo que a gente vive durante o dia, né? Então, Vairagya é um atributo mesmo, é uma grande qualidade que a gente tem que começar a desenvolver cada vez mais, e no dia a dia, né? Saber que está escuro, que está de noite, que eu já fiz o máximo que eu podia e que eu preciso me entregar, eu preciso descansar, eu preciso me desapegar dessa necessidade compulsiva, às vezes, de ficar fazendo, de ficar até tarde, de ficar o tempo todo resolvendo coisas, né? E desenvolver essa felicidade por deixar embora o que nos incomoda. Então, eu acho que o primeiro lugar disso é saber o que incomoda, né? É a gente reconhecer o que de fato incomoda. Então, a partir do momento que a gente tem essa coragem de olhar para as coisas que nos incomodam, é que a gente começa, sim, a desenvolver um desapego, e esse desapego uma hora se torna uma alegria de pensar que aquilo que nos incomoda está nos deixando, né? E Srada é um outro aspecto fundamental que o yoga nos traz, que é a confiança, né? Srada está dentro do Bhakti Yoga, desse yoga da devoção, né? Onde a gente desenvolve Srada, que é a confiança, onde eu posso me entregar para algo maior do que eu. E eu também não vou me alongar demais nos aspectos das deusas, tá? Porque isso aqui vai ficar para uma outra aula, explicar a mitologia de cada uma delas, porque são histórias incríveis, senão eu vou ficar até 11 da manhã falando com vocês. Mas ela está associada à deusa Kali. Kali é esse aspecto da fúria da natureza, né? O furacão, o tufão. Ela é a Parashakti. A Kali nasceu do terceiro olho de Durga, que estava no meio de uma batalha contra os Asuras, e ela não estava conseguindo vencer, porque cada gota de sangue que caía do Asura nascia novos Asuras, que são esses demônios, né, que a gente pode fazer uma analogia aos nossos próprios demônios, né? Essa mulher que vai combater os seus demônios, que é Durga, que vai estar lá no nosso aspecto da feiticeira, por exemplo, que é a pré-menstruação, né? Essa fase que a gente conhece como a pré-menstruação. E é desse lugar de Durga, onde ela não está conseguindo combater o Asura, que do seu
Agnya Chakra, ela produz a Parashakti, né? Que é a Shakti maior, que é Kali, que vem então com o seu poder imenso de destruição e ela começa a beber, porque o sangue não podia encostar no chão. Então ela começa a beber o sangue do Asura e ela começa a entrar numa convulsão e ela começa a destruir tudo à sua frente, né? Ela começa a engolir tudo, que é esse poder dessa deusa, né? Que está muito relacionado ao sangue. É um estudo mais profundo mesmo, mitológico. Eu vou contar a história dela num outro momento. E ela só para quando Shiva se põe aos seus pés, e aí ela pisa nele e entra em consciência de novo e percebe o poder de destruição e para, né, de destruir. E é muito bonito, porque ao mesmo tempo que ela tem esse aspecto temeroso, se vocês olharem na mão dela, olha, esse mudra que ela está fazendo aqui se chama Baya Mudra, né? Que é esse gesto do Abhaya Mudra. Ela tem, a outra mão está segurando a lança, mas o Abhaya Mudra tem uma mão aqui, ó, que é a ausência de medo. Então, ela mesmo já não tem mais medo, né? É muito bonito. Em outro momento a gente vai falar com mais calma da Kali. E aqui a yoga da anciã. Então, como é que, além desses aspectos filosóficos, né, para a gente trazer para o nosso ciclo feminino, então, claro que a gente precisa começar a pensar que nós não somos essa mulher, como eu falei do ciclo do desapego, né, essa necessidade de estar sempre produtiva, de estar sempre preparada, de estar sempre resolvendo coisas. Isso também se reflete na nossa prática de yoga com relação ao ciclo que a gente vive menstrual ou ao ciclo da lua. Não é benéfico para a gente estar o tempo todo com o elástico estendido. Entende o que eu quero dizer? O elástico estendido é sempre fazendo ashtanga, sempre fazendo vinyasas, né? A gente precisa aprender a transitar também dentro da própria prática de yoga, para reverenciar o descanso, para reverenciar a quietude, para compreender o que de fato o nosso corpo precisa e não a nossa mente. Então, o yoga dos ciclos, ele vai nos colocar em contato com escutar o nosso corpo, né? E não praticar yoga através da nossa mente. E a yoga da anciã, por exemplo, que a gente vai vivenciar daqui 2 aulas, né? A próxima aula da feiticeira e a seguinte vai ser a da anciã. A yoga da anciã, por exemplo, são posturas deitadas com uso de almofadas. A gente relaxa a parte superior do nosso corpo, acalmamos essa sensação de pulsação que tem no abdômen, né? Pela menstruação, pelas cólicas. Ela precisa ser feita sempre com apoio, porque são essas posturas, né, que ajudam a reduzir o sangramento intenso, quando a gente tem o apoio adequado na lombar, nas suprarrenais, né, descansam a cabeça e descansam o crânio. Então, elas trazem esse sentimento de interiorização, que é o que a fase se propõe. As torções e as posturas em pé, elas requerem muito esforço, não são adequadas para essa fase, né? E a meditação, ela é muito mais longa do que nas outras fases, porque no aspecto da anciã, a gente precisa usar de que ferramentas do Yoga Nidra, do Pranayama, da meditação, e claro, trabalhar o nosso corpo de forma adequada. Então, a recomendação que eu acho que é o ideal dentro da prática do yoga dos ciclos é que no primeiro dia de sangramento, a gente faça só meditação, só o Yoga Nidra e eventualmente essa postura aqui de baixo, ó, não sei se todas conhecem, mas se chama Baddha Konasana, com apoios, né? Que é aquela postura da borboleta que a gente junta a planta dos pés. Aqui não dá para ver exatamente como ela tá, mas ela tá com a planta dos pés juntas, com apoio aqui atrás nas suprarrenais, para elevar um pouco mais os ovários e acalmar, né, os efeitos do fluxo intenso. Isso vale para quem menstrua e para quem não menstrua também, tá bom? Algumas pessoas me perguntaram esse tema, né? A vivência dos ciclos, ela é para todas as mulheres. Nós devemos transitar, e para os homens também, claro, todo mundo deveria viver os ciclos e estar mais em comunhão com a natureza, né? Mas claro que como a mulher tem essa ligação íntima no ciclo menstrual e a mulher se sobrecarrega demais, porque tem essa visão da mulher polvo e do homem cobra, não sei se vocês já ouviram, né? A mulher polvo é essa mulher com vários braços, faz tudo, vai até 11, a primeira a acordar, a última a dormir, né? Então, a ideia é que a gente aprenda realmente a transitar entre os ciclos, a colocar limites, a dizer não, a descansar quando precisa, e a fase da anciã, ela traz muito essa sabedoria para nós, né?
Aqui, então, a fase da pré-ovulação. Então, quando a gente sai da anciã, então a menstruação acabou, o corpo se limpou, né? Não praticamos yoga logo no primeiro dia, né? A gente espera um dia ou dois, fazemos suas meditações e tal, e a gente começa, então, a acalmar o nosso corpo, a fazer de verdade a prática toda, e vamos nos preparando, porque todas essas fases também elas vão ter transições, né? Tem os dias de pico da fase, inclusive com relação aos hormônios, e depois tem uma transição. Então, vai haver uma transição dessa fase onde a gente está numa anciã para chegar na donzela, que representa a lua crescente, que representa o aspecto da menina, que também representa a menina criancinha, a menina adolescente, né? A menina mais jovem, que é muito cultuada no mundo que a gente vive hoje, né, que é o aspecto da donzela. Ela também está relacionada à primavera, à época do florescer, a idade da mulher é entre 20 e 30 anos, né, quer dizer, desde a sua menarca até mais ou menos 20 e 30 anos. E os temas principais são o brincar, o prazer, o movimento, planejar, organizar, a confiança. Então, eu comecei lá com a Laura Owen, porque ela exatamente trouxe para o meio empresarial, por exemplo, esse conceito de como seria produtivo as mulheres compreenderem no seu próprio trabalho, né? Imaginem um lugar onde tem muitas mulheres, né? Então, a que vai fazer as planilhas, a que vai organizar, a que vai ver os clientes, né? Ela vai estar muito mais nessa fase da donzela e da mãe do que quem está lá na feiticeira e na anciã, que não vão conseguir produzir, que não querem ver tabela nenhuma, né? Que elas estão querendo criar, elas querem trabalhar um trabalho mais criativo, mais voltado para outras esferas, né? Mentais e emocionais e não tanto de execução. Então, esse momento é um momento onde a gente vai trabalhar mais os chakras ativos, por exemplo, né? Que é Swadhisthana e Manipura, que é o segundo e terceiro chakras. Um tema importante que, mais uma vez, eu, Renata, estou relacionando aqui no Yoga dos Ciclos, é a gente trabalhar a veracidade, sápia, né? A donzela, ela tem esse princípio, né, de estar de acordo com a sua própria verdade, de trabalhar tapas, que é o esforço sobre si mesmo, né? Então, a gente traz isso para a nossa prática de yoga nesse momento, né? A gente trabalha a virya, que é energia, que é ter essa energia física, querer fazer as coisas, aprender as coisas novas, né? É um momento muito auspicioso para isso. E a abhyasa, que é a dedicação, que é planejar, que é agir, né? Uma deusa que eu associei aqui foi Radha, né? Radha é essa esposa de Krishna, né? Krishna e Radha, que também poderia ser Sita e Rama, que também é uma outra encarnação do Krishna, né? Que é a encarnação de Vishnu, que também é relacionada a Lakshmi, mas Lakshmi está mais relacionada com a mãe, né? Pelo seu aspecto da abundância. Então, ela representa essa deusa menina, né? Que tem os seus arquétipos também. Como eu falei em outro momento, a gente entra em outra aula só para falar das deusas. E aí o yoga da donzela. Então, o yoga da donzela é a sua época de você fazer seu ashtanga, de fazer seu vinyasa, de fazer surya namaskar, de fazer yoga flow, posturas em pé, flexões para frente, as posturas invertidas. Então, inclusive assim que a gente acaba o sangramento, né, já é uma época muito legal de começar a fazer as inversões de várias maneiras. Eu, inclusive, tenho aulas específicas dentro do nosso curso, né? Que já vem do yoga terapia dos chakras para as inversões e os seus ajustes, né? Como é que a gente ajusta uma inversão dos ombros na parede, para quem tem alguma dificuldade, a inversão da cabeça, como é que a gente tem que fazer corretamente. Então, eu tenho uma aula lá específica sobre isso. A gente vai usar bastante as posturas invertidas, porque elas são muito importantes para a mulher. E mesmo quem tem alguma limitação, né, vai me pontuar lá na sua anamnese para que eu possa acompanhar mesmo aqui à distância o seu desenvolvimento e ajudar você a fazer de alguma forma a inversão, porque elas realmente trabalham aqui a nossa tireoide, né, trabalham todo o sistema endócrino, aumentam a circulação na região abdominal, ajudam o corpo a recuperar a força que foi perdida lá na anciã, né, onde ela estava bem recolhida. As respirações são mais vigorosas, como o Kapalabhati, até o Ujjayi, e a gente trabalha muito o segundo e o terceiro chakra, né, que estão relacionados à força, ao poder pessoal. E aqui eu coloquei algumas posturas de referência para vocês saberem.
Depois nós vemos, então, a fase da ovulação, né, que seria representado pelo arquétipo da mãe, que é depois da donzela, então dos 30 anos para frente, até a sua menopausa, né, seriam mais dos 30 aos 50, né, mais ou menos, a gente tem essa fase da mãe que também está simbolizada pela lua cheia, pelo verão, e tem os temas, né, da mãe, que é o amor próprio, o amor pelos outros, o autocuidado, a nutrição, a doação, a compaixão, que foi essa primeira aula que fizemos na semana passada, de inauguração, aonde a gente observou bem como que eram esses aspectos da mãe. Então, nós temos aqui, ela está relacionada ao nosso quarto chakra, que é o Anahata Chakra, e ela está relacionada aqui com o aspecto do Asteya, que é o não roubar, né? Porque a mãe ela tem às vezes uma compulsão em fazer sem nem perguntar se o outro quer que seja feito. Então é um limite que ela aprende bem a fazer. Ela também trabalha o aparigraha, né, que é esse ama do não acúmulo, né, não acúmulo de bens, não acúmulo de ideias, não acúmulo de tarefas. Olha só que importante, porque a mãe, o grande aprendizado dela é aprender a cuidar de si, né, é saber que se ela se doa demais, se ela se exaure demais nesse momento do seu ciclo ou nesse momento da sua vida, ela chega lá na feiticeira irritada, cansada, nervosa. Então, no estudo dos ciclos, né, é um momento muito interessante da gente se observar, né, o quanto que a gente realmente está, e respeitar os pequenos ciclos, né, os pequenos desapegos, como eu falei, né, tá de noite, tá escuro, tá tarde, é hora de eu descansar, então eu vou desapegar das minhas tarefas, né. E trabalhar a Santosha, fazer tudo o que a mãe precisa fazer, celebrando, né, com o contentamento, né, pensando que aquilo tudo ela tem que fazer com alegria, senão ela está ultrapassando os seus próprios limites. Claro que, olha, como eu acabei de falar, ela tem que trabalhar vairagya, o desapego, aceitar as coisas como são e principalmente não entrar nessa compulsão do fazer, né, do fazer demais, do se exceder, do passar dos seus limites. Então, por isso eu relacionei a fase da mãe com smriti, que é a gente trabalhar a atenção, né? O cuidado a nós mesmas e aos outros, né? Então, eu acho que o primeiro lugar, a meditação que a gente fez, que eu gostei muito dessa, quando eu fui fazer a minha prática pessoal, né? A gente trabalha esse mudra, né? Pushpanjali, ó, que é o de oferecer essa concha que oferece, e no segundo momento da meditação a gente traz para nós, né? Trabalhando Hridaya Mudra, que é esse mudra do acolhimento. Então eu dou, mas eu faço essa retroalimentação também para mim. Claro que o aspecto mais lindo que eu acho da mãe, além de haver a Lakshmi, né? Mas a Lakshmi a gente está associando a mãe pelo aspecto da abundância, pelo aspecto dela jorrar moedas de ouro pela mãe, mas a verdadeira mãe aqui poderia ser Parvati, né? Que é a consorte de Shiva, que ela também, em sua natureza da mitologia hindu, representa as 4 Shaktis, né? Ela também tem o seu aspecto donzela, que era quando ela não era Parvati, ela era a primeira esposa de Shiva que morreu, queimada, e os seus pedacinhos foram espalhados. Também eu não vou entrar muito na mitologia, porque são histórias muito longas e muito lindas. Mas os pedacinhos foram espalhados e o Shiva foi recolhendo esses pedacinhos todos, né? Que representam espaço, montes sagrados dentro da Índia, né? Hoje, e montanhas sagradas, né? Que vieram do corpo dessa primeira Parvati, donzela. Depois ele teve a Parvati mãe, que era a mãe de Ganesha, e de Subramanian, que tem uma figura representada para a gente, talvez próxima de São Miguel Arcanjo, que é chefe do exército dos céus, né? E ela tem esse seu aspecto de mãe. E o nosso yoga, aqui. O nosso yoga da mãe, então, é o que a gente, quem pôde fazer a aula recentemente, é essas posturas em pé, flexões laterais, né? Porque a mãe trabalha muito essa região do peito, do pulmão, da alegria, as torções, as invertidas, né? Então, a fase da donzela, da mãe e até a feiticeira, a gente pode trabalhar já as inversões. A única restrição é realmente na fase da anciã, a gente não inverte, para não inverter o fluxo, né?
Mas na fase da mãe, as inversões que trazem força, né, posturas que fazem a entrega e o autocuidado. Então, na fase mãe, a gente vai trabalhar muito essa coisa do Yoga Nidra ser um pouco mais relacionado à entrega. A gente fez um pranayama deitadas, que era exatamente para entender que todo esse movimento, a gente fez bastante força, pé, sustentação, né? A mãe precisa de sustentação, de aterramento, para ela conseguir produzir tudo o que ela precisa produzir durante o dia, cuidar da sua lombar, né? Então, falando isso sobre a mulher moderna, né? Eu fiz anamnese, deu mais de 50% das mulheres que vieram praticar aula com dores na lombar, que é o típico local da sobrecarga emocional, essa mulher polvo que não se desapega e que acha que tem que fazer e dar conta de tudo perfeitamente, né? Não aceita mais ou menos, não aceita o marido que faz do jeito dele. Então, é muito importante a gente trabalhar nesse momento dessa prática, né? A nossa lombar, o fortalecimento das pernas, a abertura, as torções, a expansão lateral, né, a respiração ampla, plena, né, que abre o pulmão, que abre o tórax. E a meditação, como eu falei, né, como os mudras e o Yoga Nidra, eles são todos voltados mais para o nosso chakra do coração. E entramos então na fase pré-menstruação, que ela tem a ver, então, é interessante quando a gente pensa nos ciclos, e a proposta de quem vai estar praticando esse yoga dos ciclos comigo, que é algo que eu já pratico há algum tempo, alguns anos, pelo menos há um ano, desde que eu comecei meu estudo com os arquétipos femininos e fazer as bênçãos, é a gente observar o quanto uma fase vai interferindo na outra. Né? O quanto se eu não fico paradinha naquele primeiro dia da menstruação e não me dou aquele único dia, mesmo que seja quarta-feira e que eu tenho que trabalhar, mas eu vou trabalhar menos, eu vou terminar mais cedo, eu não vou fazer nada em casa, eu vou fazer o mínimo possível e vou dormir, e vou deixar as coisas bagunçadas. Então, se eu não me dou esse direito no primeiro dia, isso vai refletir no restante do ciclo seguinte. Bem como se na fase da mãe eu me desgasto excessivamente, não respeito os meus limites, não entendo que a nutrição tem que ser para mim, eu vou chegar na próxima fase, que é essa aqui da feiticeira, com déficit, né? Vou chegar devendo um pouco para mim mesma e para o meu autocuidado. Então, essa síndrome da TPM, né? Essas disfunções que todo mundo tem por causa da baixa hormonal, que é totalmente natural, os hormônios eles começam do pico da ovulação a decrescer enormemente para a gente conseguir liberar o corpo lúteo e menstruar, né, quando não há a fertilização desse óvulo, é natural isso. Então a gente precisa aprender a transitar nisso e preparar o nosso corpo para isso, a nossa mente, as nossas emoções, né? Então, o arquétipo da feiticeira, essa fase da pré-menstruação, ela está associada à lua minguante, então a gente já vai fazendo a transição da luz solar plena da mãe, né, que é representado pela lua cheia, né, brilhante, para o sem lua, né? Então, ele é o arquétipo, ele é o outono, ele é a transição lá do verão para o inverno, né? A transição da lua cheia para a lua nova. E também é uma fase de muito desapego, né? Onde a gente também tem que aprender. Desapego, eu acho que para mim está dentro de todo o ciclo, a gente precisa trabalhar sempre isso. Né? Ela vai até os 60 anos, né? O arquétipo da feiticeira, porque depois a gente entra na anciã, né? E os temas dela é a intuição, o prazer, a aceitação de quem somos, né? A intuição, estar em contato mesmo com o seu chakra de expressão e o seu chakra da intuição, né? O poder pessoal, assim como a donzela também está relacionada ao poder pessoal, né? Que bem no Manipura, aqui o poder pessoal dela é de expressão, né? O poder pessoal dela é da intuição, dela crer nessa intuição, né? Dela conseguir se expressar, o poder pessoal dela ser quem é de fato, né? Relacionado, como eu falei, ao quinto e sexto chakra. Quinto é Vishuddhi, né, que é esse chakra da comunicação, do espaço, e o sexto, que é o Agnya Chakra, que é o nosso chakra, então, da pineal, da intuição, do terceiro olho, que é o olho voltado para dentro, né, tem esse Triambakam, né, Shiva, né, Triambakam, Yajamare, que é o senhor dos três olhos, né, o terceiro olho dele é o Agnya Chakra, que é o olho que é voltado para dentro.
E claro que esse aspecto da feiticeira, eu vou relacionar ele com a Ahimsa, que é a não violência, o preceito número 1 dentro das práticas do yoga. Então, por isso que vocês vão ver que a prática da feiticeira, ela já começa a fazer a transição dessa prática vigorosa, intensa, com asanas que trabalham permanência, que trabalham força, para a entrega, para a não violência com o próprio corpo, para o autoestudo, que é o seguinte, que é Swadhyaya, né, aonde eu estou, o que eu preciso, trabalhar enormemente o desapego de um monte de coisas, né, de padrões estabelecidos pela sociedade, de autoimposições que a gente coloca a si mesmas, né, e os temas também são Prajna, que é a sabedoria, né, para se escutar e descansar, e a conexão espiritual, não resistir às mudanças. Eu sinto que muito dos temas que a gente tem é não conseguir fazer a transição, né? A gente resiste, a gente quer continuar na plena atividade. É a mesma coisa daquela pessoa que não consegue descansar à noite, né? Ela não consegue dormir, ela não consegue relaxar, ela não consegue fazer o seu sistema nervoso autônomo trabalhar e mandar o estresse embora e dar o comando de que o leão passou e de que agora ela pode descansar, ela pode se acalmar. Assim é a mesma coisa nessa fase do nosso ciclo e nessa fase da vida, né? Onde a gente não resiste às mudanças, aos cabelos brancos, à interiorização, à nossa sabedoria interior, né? Então, ela está muito associada a Durga, que é esse aspecto. Agora, eu vou falar uma coisa. Isso não se associe, não se engane que a prática de yoga vai ser uma prática de Durga. Pelo contrário, o aspecto de Durga dentro da nossa fase da feiticeira, ele está relacionado com o nosso aspecto emocional e não tanto físico, né? Por quê? Porque a Durga, emocionalmente, assim como a Kali, por exemplo, né, que também é esse aspecto da destruição, ela não corresponde àquela mulher deitada na almofadinha, né? Então, por isso que eu falei, a mitologia, ela vai atuando dentro de nós num outro nível, mas a gente precisa aprender que fisicamente nós estamos num outro lugar. Então, a fase da feiticeira, ela também pede descanso, ela também pede interiorização. A nossa prática de yoga, vou passar aqui para ela, é uma prática de yoga também cheia de almofadinha, que vai ser a nossa prática de yoga seguinte, né? Onde a gente tem muitas posturas sentadas, a maioria são sentadas, né? Com pouca força de tônus nos pés e nas pernas, está mais focada na região do tronco, que a gente está se preparando para esse momento de liberar o corpo lúteo da menstruação, e é onde a mulher sofre muitas vezes esses problemas relacionados à TPM, né? Que são cólicas, dor de cabeça, pulsação na região do abdômen, dor na lombar, né? E inclusive até um pouco de depressão, tem mulheres que relatam essas sensações assim de se sentir deprimida, de comer muito doce, né? Então, isso tudo é parte da queda, o estilo dos efeito dos hormônios, né? Sobre nós. Então, aqui não vale nem tanto, porque vocês vejam, essas posturas todas que estão aqui, a gente pode fazer, mesmo com a almofadinha, mantendo o joelho esticado, a perna esticada, a coluna ereta, e não é a proposta. A proposta nessa fase dessa prática de yoga é realmente a gente se entregar, sair da performance da mãe e da donzela, né? É a gente abandonar isso, fechar os olhos e respirar profundamente em qualquer cantinho do nosso corpo que a gente sinta que precisa de prana, que precisa de energia vital, seja na lombar, seja nos ovários, seja no centro da cabeça, né? Na região das articulações dos ombros, do pescoço. Então, essas posturas todas também, elas não servem se a gente não conseguir fazê-las realmente com entrega, né? Com esse espírito interior de conexão com a nossa intuição, com o nosso mais íntimo, com o nosso autocuidado, né? Então, a respiração, ela tem que ser realmente lenta e profunda. As posturas, elas devem favorecer a abertura de quadril. Então, é uma aula deliciosa. A próxima aula que a gente vai fazer vai ser ela. Eu recomendo que todas venham, quem puder estar na aula e estar no grupo, né? A gente usa muito o Jai, começamos a trabalhar bastante a tireoide também, porque está relacionado ao quinto chakra, né? Que é a região da nossa voz. E a meditação é para potencializar esses centros, inclusive Bindu, né? Que é uma glândula que a gente, é um centro, né? Um chakra que a gente tem aqui atrás, no cucuruto da cabeça, bem onde os monges dos Hare Krishnas usam aquele tufinho de cabelo, né?
É bem nesse lugar que está Bindu, e Bindu secreta Amritat, que é o néctar da imortalidade, que está relacionado com todas as excreções do nosso corpo, a menstruação, o sêmen, o gozo, né? Então essa potência de vida pinga de Amritat. Tem várias práticas de yoga que a gente faz, por exemplo, né, como colocar a língua no céu da boca, né? A gente está querendo barrar um pouco o fluxo energético desse Amritat que desce e que é muitas vezes desperdiçado, né? A gente quer mantê-lo aqui para cima nos nossos propósitos elevados e espirituais, né? Só para falar um pouco do Bindu, que poucas pessoas conhecem, né? Então, os benefícios do yoga, né? Fisicamente, ele relaxa todo o sistema nervoso, ele equilibra o nosso sistema endócrino, ele aumenta o fluxo de sangue e oxigênio para todos os órgãos e os órgãos reprodutores, purifica o nosso fígado e fortalece os músculos em torno de todos os órgãos, né? A gente usa o Nauli, por exemplo, quase que em todas as aulas, no comecinho da aula a gente faz um pouquinho de Nauli, né, que é esse exercício com o abdômen, a não ser lá na nossa fase da anciã, que não é legal de fazer, mas a gente tonifica sempre os órgãos, a gente dá uma atenção muito grande na prática de yoga para os nossos órgãos. Emocionalmente, né, a prática de yoga, ela reduz o estresse, porque ela nos ensina com a respiração profunda, principalmente, com a meditação, nem tanto com os asanas, né, mas nos asanas também, nem todos atingem esse lugar nos asanas, né, mas na meditação em especial e nos pranayamas, a gente vai ensinando o nosso sistema nervoso a tirar a resposta do estresse, né? Que é esse lugar onde a gente aciona o sistema de luta ou fuga. Então, ela promove o relaxamento, permite que o hipotálamo regule os hormônios com mais eficiência, principalmente nas posições de apoio de cabeça, nas invertidas, né, que são tão importantes para o ciclo da mulher. E olha só que interessante, a prática de yoga dá tempo e muitas vezes é a permissão necessária que a mulher precisa para entrar em contato consigo mesma, ouvir o seu corpo e responder a ele, porque muitas vezes a gente ouve, mas não responde. Então, é nessa prática de yoga dos ciclos que a gente vai ouvir as nossas necessidades e vai escutá-las e vai responder a elas, né? Nos entregando nos relaxamentos, nas almofadas, trazendo tônus e vigor quando a gente precisa. Então, é realmente uma grande oportunidade que a gente tem de vivenciar os ciclos com o yoga. Bom, o yoga dos ciclos femininos, vou contar para vocês um pouco. Ele vai corresponder a uma assinatura mensal, né? São 4 aulas gravadas ao vivo, todas as quartas, das 7 às 8. Custa 120 o mês, é modelo de assinatura, como se você estivesse entrando numa escola de yoga mesmo, gente, é mensal. As aulas ficam todas disponíveis gravadas, o que é muito interessante, porque a gente pensa assim, eu posso até abrir aqui um pedacinho depois da plataforma para vocês verem. Eu vou dividir essas aulas pelos ciclos, né? E principalmente pela lua, porque eu sei que tem algumas mulheres que não menstruam mais, que vão estar conosco, e elas podem e devem viver os ciclos também da prática, mas pelas luas, né? Então a gente vai ter lá lua cheia, arquétipo da mãe, né? Ou fase da ovulação. Então agora a gente teve a primeira aula, mês que vem a segunda, o terceiro mês a terceira, a quarta. No quinto mês a gente já vai ter uma aula para cada dia quase do seu ciclo, né? Se você tem 5 ou 6 dias em cada ciclo, você já vai ter uma aula por dia diferente. Então, nós vamos crescendo juntas com a assinatura, né? Cada mês você vai ter mais aulas diferentes para fazer em cada dia do seu ciclo, né? O legal é que as mulheres que menstruam tentem praticar não ao vivo, mas sim respeitando o seu próprio ciclo. Claro que se você está entre transição de uma aula ou outra e quer fazer aula ao vivo, não tem problema nenhum. A única restrição que a gente vai ter são os desconfortos, né? Então, se você está no dia da menstruação, não dá para fazer aula da donzela, certo? Se eu estiver gravando aula ao vivo da anciã, você está na anciã e eu estou gravando a aula ao vivo da donzela, não tem como você fazer. Fica quieta, fica em casa, né? Faz lá a meditação que está gravada, faz Yoga Nidra gravado, porque isso é o que vai favorecer a tua saúde, o teu ciclo, né? Então, eu estou chamando a todas as pessoas que vêm para participar dessas aulas, né?
que a gente desenvolva muito o nosso autoestudo, né? Swadhyaya, autoestudo, a gente saber em que parte do ciclo nós estamos. Eu coloquei lá na primeira parte, o primeiro capítulozinho lá do curso, tem a mandala lunar, por exemplo, que ela pode ser feita de forma bem simples, só dividindo entre essas 4 etapas do ciclo. Inclusive as mulheres que não menstruam mais, ou porque não têm o útero, ou porque já estão na menopausa, também devem pegar ali a mandala lunar e observar bem os ciclos da lua, né? Então, a gente vivenciar o ciclo, gente, é um retorno de conexão com a natureza, né? A gente saber que lua é, que lua estamos, que estação do ano, quando é o equinócio, quando começa o inverno, né? São conexões que a gente, ao longo do tempo, nessa sociedade produtiva, a gente perdeu. Então, é um grande chamado para isso mesmo, né? Eu vou, ao longo desse ano, eu vou seguir com esse projeto, talvez esse ano, o ano que vem, ainda não tem um limite para ele, né? Mas eu quero trazer todas as minhas colegas, parceiras que falam sobre alimentação para a mulher, sobre a ginecologia natural, estilo de vida, essas terapias complementares de aromaterapia, de banhos para banhos de assento, enfim, tem muitas coisas incríveis que ao longo do projeto aí desse ano todo, eu vou estar trazendo esses parceiros para complementar os nossos estudos, né? E outra coisa interessante que algumas pessoas não entendem, porque hoje em dia a gente vive esse mundo virtual, é essa coisa de você ter um professor, uma assistência personalizada para adequar a sua prática de yoga, tudo que você precisa. Então, no modelo assinatura, a minha proposta é estar com as minhas alunas, eu quero estar com todas as alunas, ver as necessidades, se precisar marcar uma aula especial com aquela pessoa de 10, 15 minutos no Zoom para ver e adequar a respiração que ela não está entendendo, o que está acontecendo que ela não está conseguindo fazer a prática, né? Então, isso é algo que é um diferencial mesmo. Outra coisa que eu acho que é legal falar um pouco do curso em si, vou abrir aqui para mim, é a gente saber que as aulas elas são gravadas de forma diferente. Isso desde o ano passado também no Yoga Terapia dos Chakras, eu acho que é muito legal. Eu gravo uma parte que tem asana e pranayama, depois eu gravo uma parte que tem só o Yoga Nidra e outra parte que tem só a meditação. Então, quando você abre lá a plataforma do curso, você tem 3 vídeos em uma aula. Por que isso? Porque amanhã eu não quero fazer a prática de asana toda, eu quero fazer só a meditação de manhã. Você vai lá e liga só a meditação. Né? Ah, não, no fim do dia quero honrar o meu ciclo, sair da coisa compulsiva da mãe, quero fazer o Yoga Nidra no fim da tarde. Maravilha. Você liga lá o Yoga Nidra e faz só ele. Porque a gente de fato começa a praticar yoga, gente, quando a gente traz o yoga desta forma para a nossa vida. A gente nem sempre precisa praticar todas as técnicas de uma vez. Isso é nossa lição. Você vem aqui beber no seu manancial aqui, né? Que é estar com o professor e vivenciar a prática completa. No seu dia a dia, eu tenho algumas pessoas que falam, eu não estou conseguindo achar essa 1 hora todo dia ou 2 vezes na semana, fora quando eu estou na aula ao vivo. Então não tem problema, né? O importante é você ir trazendo as ferramentas do yoga e entender que isso é sua homeopatia, né? Então, você não está conseguindo dormir à noite na cama, você vai fazer a respiração que eu passei na aula da mãe, onde a gente visualizou a luz entrando, brilhando no punho, brilhando na tireoide, brilhando na pineal, saindo pelo outro braço. Entrou tireoide e saiu. Então, a gente usa das ferramentas quando a gente precisa, né? O Nauli, por exemplo, que eu dou todo o começo da aula, é muito legal esse Nauli, por exemplo, a gente tentar fazer todos os dias de manhã no chuveiro, tomando banho, o Ayurveda nos traz esse conceito, tomar um copinho de água com limão, sal, um pouquinho de mel, né? Um copinho pequeno de água morna, todo dia toma e faz o Nauli, né? Isso vai ajudar a gente a eliminar ama, eliminar toxina, que é um processo natural do ciclo, né? Então eu vou parar um pouquinho aqui essa gravação, vocês fiquem aí, só porque isso vai ficar lá na plataforma, e vou abrir para as perguntas e respostas, tá bem?